Muito bom dia, você que acompanha a programação do Canal Rural nessa manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje, nosso convidado aqui é o superintendente da OCB aqui em Mato Grosso, Frederico Azevedo. Fred, seja bem-vindo, bom dia, como é que você está? Bom dia. Espero dar boas informações para os nossos ouvintes, que a gente possa falar um pouquinho aí dessa safra difícil que a gente viveu aí de soja no Mato Grosso, que também tem algumas soluções, mas também alguns desafios para a gente enfrentar aí. Pois é, o Fred já trouxe um pouco dessa temática desse bate-papo aqui. É um ano para a gente só trazer uma contextualização muito rápida aqui. Em Mato Grosso, assim como outros estados, né, o efeito El Niño provocou danos nas lavouras de soja, né, que é a principal safra aqui de Mato Grosso, é o carro-chefe da nossa economia quando se fala em agronegócio aqui no estado, com uma quebra entre 15% e 20% na quebra da produção, ou seja, os produtores vão colher bem menos do que esperavam, bem menos do que no ano passado, e claro, isso vai desenrolar uma série de fatores, especialmente impactos na economia. Dada essa contextualização, Fred, como vocês estão vendo esse cenário? A gente sabe que o campo está em alerta, né? Agora no fim de março começam a vencer as primeiras parcelas de financiamento de custeio e investimento, e aí é uma bola de neve que muita gente está preocupada com o que vai acontecer, né? Os produtores com a colheita menor, significativamente menor, com preços extremamente comprimidos, muito abaixo do custo de produção, muito abaixo do próprio custo de produção, isso pode gerar um efeito muito cascata, muito grande aí, por isso esse cenário tão alarmante. Patrone, bom dia a todos os ouvintes. A ideia, né, do bate-papo é exatamente a gente alertar o sistema, né, produtivo, né? Não estamos falando aqui do sistema de crédito, não estamos falando aqui do sistema das cooperativas de produção, nem de produtores, mas uma grande ameaça que a gente viu nesses últimos dias, né, de inúmeras notícias de recuperações judiciais, de produtores tomando a atitude de entrar numa recuperação judicial e muitas notícias de produtores com intenção de ajuizar recuperações judiciais. Né? E a partir do momento que esse tema começou a entrar à tona, né, não é só uma preocupação da OCB, é a preocupação de todas as entidades do agronegócio de Mato Grosso, né, e também do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do próprio governo do Estado, se averigou um aumento expressivo no número de recuperações distribuídas. Né? O último levantamento, agora de segunda-feira, apontava 16 recuperações judiciais ajuizadas em Mato Grosso. Para você ter uma ideia, é mais do que todo o ano de 2022, né? E a gente ainda não tem o número fechado de 2023 de recuperações judiciais distribuídas no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Isso aí são recuperações judiciais de pessoa física, produtor rural. A maioria de produtores rurais, né, nós temos talvez 2 ou 3 casos desses aí que são de empresas, o resto é tudo de produtor rural. Muito por conta da safra de soja, né, que a gente visualizou principalmente no início de novembro, um alarde geral de que essa safra iria quebrar em números estratosféricos, né? Houve sim uma quebra de safra, né? Não está consolidada porque a safra ainda não se encerrou, mas em números muito menores do que foram falados lá em novembro. Né? Já tinham pessoas falando em 30% de quebra de produção, a gente tem visto que os números aí é caso a caso, cada produtor tem sua realidade, mas de forma geral se tem falado aí de forma unânime no mercado numa quebra de 15% da produção de soja no Mato Grosso. Né? E a gente vem aqui um pouco para falar se é realmente a melhor estratégia para o produtor a recuperação judicial. Porque muito se fala da recuperação judicial como uma solução da lavoura para o produtor. Né? Então, eu tive uma quebra de safra, eu vou entrar com a recuperação judicial e meus problemas estão resolvidos. E tem muito percalço nesse caminho, patrônio, que a gente acredita que é dever, né, da OCB relatar, tanto para os produtores, né, cooperados, quanto também para os usuários do sistema de crédito, porque realmente tem um risco sistêmico muito grande. E em vez de a gente solucionar, a gente pode estar arrumando um problema para o produtor. Você acha que falta esclarecimento quanto a esse assunto, Fred? Patrônio, a gente precisa lembrar que a gente teve alterações na lei de recuperação judicial e na lei recentes, né? E na lei também da CPR há pouco mais de 2 ou 3 anos. Né? E o que acontece? Né? A recuperação judicial ela é vista, de forma geral, como uma forma de recuperação de uma empresa. Né? No caso do produtor, pelos volumes que ele opera, ele é uma empresa que está ali dentro. O que acontece, diferentemente de uma empresa para o produtor rural, é que é o CPF dele que está vinculado a todas essas operações, seja de compra, sejam de venda. E neste caso, a operação ela fica muito mais engessada para o produtor rural, quando ele opera no CPF, porque todo o indicativo de bom pagador dele vai ficar vinculado naquele CPF. Né? Então, a partir do momento que ele entra numa recuperação judicial, fatalmente, se ele precisar de crédito, o crédito dele vai ser muito mais restrito
Não é porque a cooperativa de crédito, ou o agente bancário, ou a revenda, ou a multinacional quer isso. É porque isso aparece no histórico dele. Olha, ele tem uma recuperação judicial, ele está quase que carimbando na testa dele que ele tem um problema de dificuldade financeira. Isso é muito difícil, porque o sistema de crédito opera em cima de leis internacionais. Isso não depende da cooperativa, de novo, de crédito ou do agente bancário. Isso depende de um sistema internacional. Então, você cria lá quase um tag no produtor de que ele tem um problema financeiro. Quando a gente olha a última safra de soja, né, e dados do IMEA, esses dados são públicos de funding, nós vimos que na faixa de 33% a 35% da produção foi custeada com recurso próprio do produtor, 50% entre multinacionais e revendas e o restante entre o sistema bancário e crédito oficial. Quando você pega esse espectro, normalmente nas operações com multinacionais e operações com revendas, e eventualmente cooperativas de produção também, ou cooperativas que trabalham com esse sistema, são lastreadas em cima de CPR. E a CPR está excluída da recuperação judicial. Então você imagina, desses 50% do fund, falando de Mato Grosso, 50% estaria aí lastreado nessas CPRs. Alguns vão argumentar, não, mas lá está dizendo que num caso de força maior ou um fortuito da natureza, a CPR ela vai estar excluída da recuperação judicial, ela pode entrar na recuperação judicial. Só que muitos poucos estão falando de que o entendimento majoritário da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concordem ou não concordem, é de que efeitos climáticos na agropecuária não são força maior. Então, assim, às vezes o produtor está achando que ele vai entrar numa recuperação judicial, que ele vai sanar todos os problemas dele, mas, por exemplo, quase 50%, se a gente for tomar a média geral, 50% entra nessa sistemática de a CPR estar excluída. Óbvio que vão ter discussões, mas assim, a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça diz isso. Num segundo ponto, você pega as operações de crédito com agentes bancários. As operações de atos cooperativos, que são entre cooperados, sejam eles cooperados de cooperativa de produção ou cooperados em cooperativas de crédito, também estão excluídas das recuperações judiciais. Por quê? A relação do cooperado com a cooperativa ela é uma relação societária. O cooperado é sócio da cooperativa. Então, essa operação está excluída da lei de recuperação, na lei também de recuperações judiciais. Quando você pega um outro ponto, que é o crédito oficial que a gente toma lá do plano safra, de investimento, a lei de recuperação judicial também exclui esse crédito da recuperação judicial. Ou seja, se 70% do que você eventualmente pode discutir numa recuperação judicial está excluído da recuperação judicial, qual é o benefício que o produtor vai ter em cima disso? E tem um outro ponto, patrônio, muito sério, né? Que isso não aflige só os produtores, mas sim a sociedade em geral. Quando a gente fala de recuperação judicial, a gente precisa lembrar, patrônio, que a gente não está apenas vinculando na recuperação bancos, tradings multinacionais. Você também está vinculando o borracheiro da cidade, você está vinculando aquele produtor que tem uma conta no supermercado, do mês da fazenda, está falando na empresa de máquinas, está falando do colaborador. Então você tem um efeito para o PIB municipal de muito impacto. E isso vai acabar, de uma forma negativa, impactando todo o sistema de crédito, às vezes do Estado e às vezes de municípios que são muito afetados pelo agro. Pois é, o chamado efeito cascata, né? E aqui você trouxe de trás para frente, né? Essa preocupação com o efeito cascata como uma das consequências, evidentemente, né? Ou seja, você afeta de fato o PIB municipal, a economia local e gera dificuldades maiores também para aquelas pessoas que estão vinculadas ao agro, como todo o nosso estado está, e alertou, e acho que isso é muito importante você ter frisado e explicado muito bem isso, né, que talvez a RJ não seja a melhor das saídas, evidentemente, para esse produtor rural, dadas as circunstâncias que você bem explicou aqui, né, aquele desconhecimento, a falta de uma compreensão mais completa do que vem a ser uma recuperação judicial, tem realmente esse ponto preocupante. Exatamente, patrônio. E o nosso papel aqui, eu quero deixar muito frisado isso, é de levar essa informação de forma mais ordenada para o mercado, né? A gente sabe que tem, e desde que eu comecei, esse assunto apareceu, né, na tônica, né, das discussões, a partir do momento que você começa a procurar isso, né, nos sites de busca e redes sociais, você fica marcado como aquele assunto de importância para você. E o tanto de informação, né, de pessoas vendendo sonhos para produtores é absurda, né?
essa preocupação nossa foi levada para o Tribunal de Justiça, foi levada para o Ministério Público, foi levada para a OAB, exatamente por quê? Porque há um risco sistêmico de os produtores não estar sendo enganado, né? Mas ele não entender a complexidade do que é uma recuperação judicial, né? Então, outros pontos, por exemplo, Patrone, quando se ajuiza uma recuperação judicial... Fred, vamos fazer um intervalo. Eu vou só te interromper um pouquinho para que a gente volte com mais detalhes e mais tempo para falar sobre essa também outra explicação aqui. Você continue com a gente. Esse é o Estúdio Rural. Rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta. Esse é o Estúdio Rural. Neste sábado, falando sobre recuperação judicial no agro, especialmente aquela recuperação para o produtor rural, num ano em que muita gente busca informações sobre esse assunto e, é claro, aqui a gente está hoje recebendo o superintendente da OCB aqui em Mato Grosso, Frederico Azevedo, que está explicando que muitas vezes é vendida uma falsa ilusão, vamos traduzir dessa forma, aqui a gente terminou o bloco anterior falando, que leva o produtor a ser induzido a achar que a recuperação pode ser o melhor dos caminhos, sem talvez entender toda a complexidade, foi esse o termo que você usou, dessa Exatamente. medida. Eu te interrompi no fim do primeiro bloco, vamos retomar a partir dali, Fred. Você dizia que muita gente tem vendido uma falsa ilusão. O que é isso? A complexidade de operação numa recuperação judicial para um produtor pequeno ou médio, ela é muito pesada para o tamanho da atividade do produtor. Então, o que acontece? Você imagina que a partir do momento que você entra com uma recuperação judicial, toda decisão patrimonial que o produtor tomar, ela precisa ser avaliada por um administrador judicial e pelo juízo. O juiz precisa avaliar aquilo. Então, o que acontece? A gente sabe que em momentos de dificuldade, o produtor às vezes toma uma decisão de vender um veículo, de vender uma máquina, de vender um gado, para poder eventualmente pagar a conta, se capitalizar e fazer o negócio dele girar. Quando ele entra numa recuperação judicial, isso fica totalmente engessado, porque ele precisa pedir autorizações para tudo isso que ele for fazer, né? Esse relato não é do Frederico, né? Antes de vir aqui conversar, eu conversei com um produtor rural bastante estruturado aqui do estado que está em recuperação judicial. E ele me comentava que ele está, por exemplo, com uma frota de veículos da fazenda, né? Quem lida no dia a dia sabe lá que a caminhonete quebra, fica um pouco mais usada, tem que vender, tem que fazer o giro disso daí. Ele não consegue vender porque está na RJ, né? E eu não estou falando só da caminhonete, eu estou falando de maquinário, estou falando às vezes de uma compra de uma terra, uma oportunidade que às vezes apareceu interessante, dele se desfazer de um pedaço de uma propriedade para quitar a dívida ou para fazer outro investimento. Tudo isso fica suspenso dentro da recuperação judicial, né? Um outro ponto importante, Patrone, é que a gente não pode esquecer que existem custos na recuperação judicial. Você tem custos advocatícios, né? O advogado está trabalhando, ele precisa receber, super no direito dele, né? Você tem a custa do administrador judicial, que pode chegar, dependendo da determinação do juiz, até 5% do valor da causa, né? E as próprias custas do processo. Então, assim, esse engessamento, fora, Patrone, de uma outra situação muito importante, que é a questão contábil, né? Todo esse processamento de informações e de créditos e débitos que você faz, ele precisa estar dentro de um balanço que precisa ser prestado conta para o juiz, né? Então você imagina, é óbvio que os produtores já têm muito bem estruturado isso, mas você não passa mais a prestar conta só para você e para o fisco, você passa a prestar conta para você, para o fisco e para mais o juízo que está julgando a sua recuperação judicial. E lembrando, em inúmeros casos, Patrone, a gente sabe de produtores que têm propriedades, né, têm patrimônio, né, suficiente para poder eventualmente arcar, e óbvio, ninguém está falando aqui que o produtor deve pura e simplesmente vender o seu patrimônio para pagar uma conta. Existem estratégias, né, que eu acho que a gente pode também abordar isso. Exatamente por isso, o momento de dificuldade é desesperador para o produtor. Mas ele também precisa ter a cabeça no lugar para pensar em alternativas, que existem muitas que podem sanar o problema dele. E acho importantíssimo você tocar nesse ponto, Fred, até porque recentemente estivemos aqui recebendo o Luiz Bier, vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, que falou também sobre isso, né? E um dos alertas que a ProSoja vem fazendo e sustentando há algum tempo é justamente, primeiramente, não deixe vencer as parcelas, né? A partir do momento que vencer, você realmente entrou em inadimplência, aí a situação, o buraco fica ainda mais embaixo. Mas é justamente buscar um diálogo com o seu credor, né? Buscar um diálogo com aquele agente financeiro, com aquela cooperativa de crédito, enfim, para tentar explicar a situação de fato, documentalmente, enfim, da maneira que for necessário para que essa dívida seja prorrogada. É uma das estratégias? É um dos caminhos? É um dos caminhos e é um caminho que, inclusive, tem autorização legal para isso, Patrone. A gente precisa lembrar os nossos ouvintes, né, produtores, que eventualmente estejam em dificuldade. Nós temos uma determinação lá no Manual de Crédito Rural de que
O produtor que teve um problema de safra, comprovado através de um laudo agronômico, ele pode elaborar esse laudo, buscar os agentes de crédito dele, cooperativas, agentes bancários, e propor uma renegociação, né, e um alongamento dessa dívida. Né? Isso tem que ser feito, inclusive, por determinação legal, com a mesma taxa de juros que está operada ali. Então, assim, não tem prejuízo para o produtor. Vai ser feita uma prorrogação até onde nós temos notícia, isso está acontecendo de forma regular. Quando você fala do mercado de trades e multinacionais, ele não está afeto a essa regulação do Manual de Crédito Rural. É muito claro que quem está fornecendo crédito, né, e a gente sabe da relação que existe entre produtor, cooperativas, revendas e multinacionais, ela é uma relação de muita confiança. Provavelmente a empresa já entende que esse produtor está com problema. Antecipar os vencimentos dos contratos e propor eventualmente uma entrega parcial do produto, renegociar, jogar para frente, eles vão estar aptos, né, e interessados em fazer isso. Porque o produtor precisa também entender uma coisa. A revenda, a multinacional, a cooperativa quer que aquele produtor continue na atividade. Ela quer garantir aquela originação. Então é uma relação estável que tem que ser de ganha-ganha entre os dois. Né? E aí, um outro ponto importante também, patrônio, que a gente quer destacar, é que esse produtor que eventualmente tiver com alguma dificuldade financeira, natural, esse ano foi um ano muito difícil para Mato Grosso, né, e para algumas outras regiões do país, uma boa estratégia de gestão, né, da sua comercialização, ela é importantíssima. Né? A gente sabe aí que tem produtores, né, que deixaram de vender produto de soja a 130, 120, 110 reais, esperando um aumento de preço. Né? E a soja agora veio para 95, 90 reais. Né? Talvez a avaliação, um pouco mais de avaliação melhor disso, teria livrado o produtor do problema. Então, procurar boas consultorias que tenham uma informação fidedigna, fazer esse travamento de custo e manter esse material de produto para um eventual ganho, tem que ser a estratégia a ser traçada. Por quê? Porque se deixou, e a gente sabe de muitos casos de produtores que fizeram isso, que estão com o produto em estoque, deixaram de vender o produto quando estava um preço mais remunerador e agora estão se vendo em dificuldade com o produto em caixa, em estoque, né? E não acha comercialização, obviamente, porque o preço não está tão remunerador quanto estava. Né? Então, assim, pode ser um prejuízo mais imediato nesse momento, mas efetivamente reestruturar o seu negócio em cima dessa safra difícil que a gente teve vai ser uma grande lição para todos os produtores que vieram aí no Mato Grosso de pelo menos 7, 8 safras estáveis, algumas com algum problema ou outro, mas que de forma geral todas foram remuneradoras, né, e garantiram aí a estabilidade da produção. E o que a gente vê agora realmente e espera que os produtores se recuperem, entendam bem essa situação, tanto da recuperação judicial quanto da reestruturação dos seus negócios, e eles possam continuar produzindo e trabalhando, né, com dignidade, como sempre fizeram, né? A gente sabe do papel do produtor nisso. Pois é, e dizem, né, que realmente anos difíceis como esse são anos também de aprendizado, né? E eu acho que esse é um dos pontos também que tem que ser levado adiante, quando você disse uma gestão mais apurada, reestruturada, realmente é um dos caminhos que devem ficar como lição para esse futuro. Fred, para a gente caminhar para o fim aqui, nosso tempo está quase chegando ao final, há uma expectativa de que venha um socorro também do governo federal. Como que está a expectativa de vocês quanto a isso? O Fórum Agro, patrônio, que compõe as entidades do agronegócio de Mato Grosso, recebeu a visita do secretário de Política Agrícola, Nery Geller, no mês de janeiro, né, já acompanhando o movimento do Ministério, que via algumas ações, né, bastante preocupantes da safra. Né. O que nós temos notícia é que, além da própria Secretaria de Política Agrícola, tanto a Câmara da Soja, né, representada hoje pelo presidente André Dobacho, tem feito reuniões sistematicamente para entender como está o espectro da safra brasileira, né, e tem sugerido soluções, né, junto ao Ministério da Agricultura e também ao Ministério da Fazenda. A notícia que se tem é de que há uma expectativa de liberação de uma linha de crédito que vai ajudar esses produtores que estão agora nessa dificuldade. Né. A expectativa é que essa linha venha aí com volumes bastante fortes em contrato em dólar, né, com uma taxa de juros. Eu ainda não vou te falar números corretos, porque isso depende de uma avaliação de BNDES, de Banco Central, né, e também do Ministério da Fazenda, mas a notícia que se tem pública é de que essa taxa de juros deve vir entre 7,5% a 8%, que, considerando como estavam os contratos, né, e as tomadas de crédito que os produtores fizeram antes, é uma taxa que vai ser remuneradora, lembrando que o produtor está captando em dólar, né, então ele precisa fazer uma trava de dólar ali. A gente entende que essa medida é muito importante, né, houve, além dessa reunião,
em Cuiabá do Fórum Agro com o secretário de Política Agrícola, uma outra visita do Fórum Agro em Brasília, falando dos problemas e tentando achar essa solução exatamente porque, nesse momento de dificuldade, o produtor precisa estar em dia com suas contas e ele precisa ter capacidade de captar recursos e poder pagar essas contas e rolar, né? Eu acho que o produtor que tiver o fôlego de deixar as coisas estruturadas e conseguir captar esses recursos que estão sendo esperados aí para os próximos 10 dias, 15 dias, ele vai ter uma solução para o seu problema de novo, entendendo que ele está pegando uma conta desse ano, que foi um ano realmente difícil para alguns produtores, joga para frente e vamos continuar trabalhando e produzindo, né? De novo, com a cabeça fria, sem cair em conta do vigário, né? Sem cair em promessas de redução de 90% da dívida, porque não existe almoço grátis, como dizem os americanos, né, patrão? Então, acho que é um momento de muita calma, muita cautela, mas realmente de reorganização da sua produção e do seu financeiro para a gente atingir isso. E o tema é tão complicado, patrão, e tão de impacto para o setor, que a gente teve notícia que agora na semana passada o próprio Ministério da Agricultura junto, né, fez uma solicitação ao Conselho Nacional de Justiça com o medo, né, e o risco desse problema, dessas justificativas de recuperação judicial, porque isso pode eventualmente contaminar o sistema. É um momento de calma, é um momento de dificuldade, mas quem tiver uma organização e se estruturar bem, vai conseguir passar, como todos os produtores já passaram, infelizmente, por essa dificuldade, mas estão aí trabalhando, operando e produzindo. Exatamente, Fred. Obrigado pela sua participação. Eu acho que é fundamental a gente sempre lembrar que informação é extremamente importante em momentos também como esse. Por isso, o Fred está aqui trazendo todos esses esclarecimentos para que você, produtor que está ou que esteja nessa situação, né, avalie com muito carinho, com muita cautela o passo que vai ser tomado. Fred, obrigado pela participação aqui. Sucesso aí nas informações, né, e na condução desse momento tão complicado ali junto à equipe da OCB. A gente que agradece, patrão. Estamos sempre à disposição lá. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de sábado. Esse foi o Estúdio Rural. Fiquem bem. Até a próxima semana.